A seleção brasileira de futebol sofre com a soberba dos seus torcedores? Isso reflete nela? Pensemos. Claro que depois de uma eliminação da Copa do Mundo, existe uma contestável caça às bruxas. Partindo do torcedor popular, de alguns jornalistas e até mesmo da cartolagem, um culpado tem que ser encontrado. Mas, cá entre nós, isso não acontece porque, de maneira iludida, os brasileiros mais aficionados acham que a seleção brasileira tem obrigação de ganhar cada mundial que disputa? Que soberba! Uma só equipe vence a Copa. E há outros bons jogadores, bons treinadores e bons conjuntos. E muitas vezes, os jogadores do nosso selecionado não se dão conta disso. Seja por um time que encaixa no mês ou por um trabalho de longo prazo, alguém vencerá e todos os demais perderão. A seleção brasileira de futebol masculino não é a seleção norte-americana de basquetebol, o famoso Dream Team, mas muitos insistem e pensam que é. O mais perfeito Screte Canarinho, adoro usar esse termo, foi o de 1970, que tinha Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, mas que foi vaiado em 69 no Maracanã. Então precisamos entender o seguinte: há outros ótimos adversários. A Argentina tem uma seleção de muitos atletas bons, e alguns comuns, lógico, mas tem Messi, que é alguém fora do normal. Não adianta cobrar que Neymar tenha qualidade de futebol ou até mesmo comportamento do argentino. É bobagem insistir nisso. Aliás, Lionel Messi faz a diferença em campo. Assim como o treinador Lionel Scaloni está fazendo fora das quatro linhas. Sem ser paparicado por todo mundo, e ele é humilde, houve um estudo muito forte dos adversários, houve treino conforme a necessidade de cada jogo, se estudou o rival e se jogou conforme quem estava se enfrentando. É difícil para nós brasileiros reconhecermos todos esses méritos? Quer outra soberba? A história de que somos o país do futebol. Compare. O Brasil tem 214 milhões de habitantes e 5 títulos mundiais. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes e 4 títulos. A Itália tem 59 e 4 títulos. E o Uruguai, que tem 3 milhões e meio, tem 2 Copas vencidas. É claro que quantidade de gente não significa quantidade de títulos. Caso contrário, a China e a Índia estariam entre os finalistas por sua população de bilhões de habitantes. Mas para os países com cultura de futebol, isso é relevante. Em proporção, então, nossos rivais fazem sim mais do que nós. Outro dado enganoso, o de termos participado de todas as Copas do Mundo, como se fosse um mérito estar lá vencendo dificuldades. Em 1950, aqui no Brasil, muitos países abriram mão da Copa devido à Segunda Guerra. Alguns acharam que era longe demais e algumas equipes nem se interessavam, até porque a Copa do Mundo não tinha essa grandiosidade. Lembremos que os primeiros mundiais eram por convites. E não nos esqueçamos também. Em 1962, tivemos o famoso passito do Nilton Santos contra a Espanha, que aí virou um pênalti não marcado para o adversário. E a polêmica da escalação de Garrincha na final. Ele tinha sido expulso no jogo anterior, não poderia ter jogado. E em 2002, por exemplo, se nós tivéssemos o VAR, o pênalti do Luizão contra a Turquia seria falta fora da área. E o gol da Bélgica por impedimento, validado. Mas há quem não tenha a humildade de entender tudo isso. Na história do futebol, a Hungria de Puskás revolucionou e quebrou a hegemonia inglesa de não perder por décadas o Wembley por inventar o aquecimento. E por muitos anos aquele time encantou, mas nada ganhou. Em 74 até 78, a maravilhosa Holanda de Cruyff fez outra revolução, mas não ganhou também. Quem vem se destacando, queiramos ou não, é a França, que já se juntou aos grandões históricos. Estou dizendo tudo isso para destacar: o futebol vai mudando e as potências são cíclicas, especialmente com o advento da globalização.
Os grandes clubes europeus, ricos e bem estruturados, mataram boa parte dos clubes sul-americanos, que se transformaram de rivais para meros fornecedores de pé de obra. E com isso se tornaram empresas multinacionais, com jogadores de toda a parte do mundo, compartilhando conhecimento pelo intercâmbio e disseminando futebol em suas localidades. Isso explica a evolução de equipes outrora subestimadas e permite resultados surpreendentes. O Japão evoluindo, o Marrocos chegando bem mais à frente do que de costume e a Croácia alcançando uma terceira semifinal em pouco tempo. Por fim, precisamos de menos passionalidade. Se o jogo Brasil e Croácia acabasse aos 114 minutos, ninguém estaria tripudiando o Tite e os jogadores, como agora, não que estivesse tudo perfeito, mas o superdimensionamento passional assusta, os jogadores, como agora, não estariam sendo tão criticados. Um gol sofrido mudou tudo. Comentários são feitos, então, em cima de placar ou de trabalho. Aceitemos. Os bobos do futebol diminuíram bastante e se tornará bobo quem não acompanhar a evolução e entender esse fenômeno global. Até mais.